Olá, meu nome é Victor Teles e você está assistindo Veritas, um mini curso que irá preparar você para um dos momentos mais importantes da história do nosso país. E hoje nós vamos falar sobre narrativas, como identificá-las e contorná-las. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre algumas táticas argumentativas que a esquerda usa para tentar interditar qualquer tipo de debate no nosso país. Primeiramente, vamos falar sobre a falácia de petição de princípio, que consiste em abraçar cegamente uma conclusão pré-concebida. Logo, tudo que eu usar para derrubar essa conclusão será visto como falso, e tudo que chegar a essa conclusão que foi tirada anteriormente será visto como verdade. Talvez tenha ficado um pouco difícil de entender, mas eu vou trazer um exemplo na prática e você vai perceber como é simples. Quando um dos maiores ladrões da história da humanidade, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi preso, muitos apoiadores disseram que ele era inocente, sem mesmo ver as provas e a validade das mesmas. Eles abraçaram cegamente a ideia de que ele era um santinho, um cordeirinho e que não poderia ter feito esse mal às outras pessoas. Portanto, tudo que aparecia para eles se agarrarem ferrenhamente para livrar a barra do ex-presidente, eles abraçavam sem pensar duas vezes. E tudo aquilo que incriminava ele era logo uma teoria da conspiração. Então, as toneladas de provas que mostravam que o ex-presidente era um corrupto passaram a ser totalmente ignoradas e desprestigiadas, como, por exemplo, ao dizer que o juiz Sérgio Moro, que julgou o caso, era suspeito para o fazer. Mas quando o ministro do Supremo Tribunal, Edson Fachin, não inocentou, mas descondenou o ex-presidente, foi o suficiente para eles, aos berros, dizerem que o ex-presidente era inocente. Vamos então para a segunda falácia, a falácia do espantalho, que consiste em nada mais, nada menos do que criar um alvo fictício e atacá-lo como se ele fosse o maior monstro, vivo e bem na sua frente, prestes a te devorar. Quer um exemplo disso na prática? Quando dizem aos berros que estão lutando contra o fascismo, sem qualquer tipo de sombra fascista chegando no nosso país, isso é uma falácia do espantalho. É querer inventar um monstro que precisa ser combatido. Isso serve exatamente para alimentar grupos fanáticos contrários a continuarem lutando contra algo que não é uma ameaça. Isso gera histeria, pânico, medo. Isso também é uma ferramenta de manipulação. Todas aquelas pessoas que ficam nas ruas aos berros gritando contra o fascismo não sabem sequer o que significa fascismo. Seguindo na nossa lista de enganações, temos então o argumento de autoridade, que consiste em usar um diploma ou um status social para dar carteirada em outras pessoas. É como, por exemplo, aquele aluno que sabe que está certo em relação a um dado histórico, mas o seu professor esquerdista tenta empurrar o contrário. Então, naquele momento, aquele professor diz: mas eu sou formado nisso, nisso e naquilo. E aquilo, logo de cara, já serve para invalidar o argumento de um aluno, mesmo que ele esteja com a verdade em suas mãos. Em seguida, temos o argumento ad hominem, que ataca diretamente a pessoa com quem está se debatendo. Nós conservadores, por exemplo, temos aversão a qualquer regime totalitário, principalmente ao fascismo, ao nazismo e coisas do gênero. Mas quando alguém da esquerda tenta atacar as nossas ideias e não conseguem, o que eles fazem? Nos acusam de nazistas e fascistas. Sabe por quê? Porque a ideia é exatamente te descredenciar como ser humano. Quando eu te esvazio de dignidade por você, em tese, defender uma ideia tão torpe, qualquer coisa que você falar, por mais digno que seja, vai ser visto por outras pessoas como algo vil. E muito parecido com o argumento de autoridade, nós temos o argumento do lugar de fala, que diz que se você não viver na pele determinada situação, você não tem o menor direito de opinar. Por exemplo, se você não for negro, você não tem direito de opinar sobre o movimento negro. Se você não for mulher, você não tem direito de opinar sobre o movimento feminista. Então, mesmo que você se debruce a estudar e buscar saber a verdade em relação a alguns comportamentos sociais, se você não viver na pele, tudo aquilo que você fala passa a ser invalidado. E o que vale de fato é a subjetividade de quem vive na pele, sendo que isso é até mesmo variável dentro das pessoas daquele mesmo grupo. E todo esse jogo de palavras, criando essa quantidade enorme de narrativas, acabou jogando a gente naquilo que chamamos de espiral do silêncio. Quando falamos que dormimos por 30 anos, estamos falando exatamente disso. Nós não sabíamos que podíamos sequer ter voz. E agora nós descobrimos que nós temos. E precisamos saber nos posicionar no debate público do nosso país. Então, primeiramente, não engula a petição de princípio. Se alguém tentar partir para você com um debate sobre aborto, por exemplo, de que aquilo não é uma vida, conteste a petição de princípio. Porque se ele diz que aquele feto não é uma vida, tudo o que ele argumentar em relação àquilo vai ser para te induzir
aquela mesma conclusão que ele abraçou anteriormente. Então, você tem que ir direto no cerne da questão. Você tem que mostrar que sim, aquilo é uma vida. E todos os outros argumentos que a pessoa usaria para justificar o aborto, do pressuposto que não era uma vida, vão cair por terra. Mais uma dica: sempre identifiquem o espantalho. Se alguém, por exemplo, disser que o fascismo está chegando no país, pergunte a ele simplesmente: o que é fascismo? Provavelmente ele não vai saber te responder. E mesmo que ele saiba definir, ele não vai encontrar elementos do mundo real que sustentem a sua tese. Outra dica: não caia em provocação. Se alguém usar o ad hominem contra você, não adianta tentar ficar se justificando, dizendo que não é aquilo que você foi acusado. Todo mundo sabe que você não é. Simplesmente mostre a outra pessoa que ela está errada naquilo que ela defende. Enfim, como defensores da verdade, sempre quando for argumentar, busque provas materiais identificáveis do mundo real. É quase impossível, exceto para algumas pessoas que vivem no mundo da lua, negar a realidade que se apresenta diante dos olhos. Esteja sempre muito bem preparado para qualquer tipo de debate, não só sabendo identificar todas as falácias e argumentos que eu mostrei aqui anteriormente, mas também sabendo defender fielmente os seus pontos de vista. Não seja enganado, não deixe que enganem as pessoas próximas de você, não caia na espiral do silêncio e esteja sempre muito pronto para argumentar os seus princípios e sobre aquilo que você acredita. Dependendo de qual plataforma estiver assistindo, não esqueça de seguir as páginas ou se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar o conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.